Olá, boa noite. Olá, boa noite. Oi, Kátia, Kívia, bem-vindos à nossa live. Estamos começando agora. Olá, Lari. Olá. A minha mãe ali, oi, mãe. Aguardando a nossa convidada do dia entrar na nossa live. Oi, Kelly, tudo bem? Bem-vindos ao nosso encontro. Ah, que legal. Oi, Lari, amiga da Carol. Querida. A Isabel, Cristina, descobri que é a Tina agora, né? Oi, Tina. A Maria Lúcia, oi, Lúcia. A Zilu fez, comprei um pão dela, delicioso, gente, fica como indicação para vocês. Rê, oi, Rê. Olha quem chegou. A Ana Lúcia chegou. Eu vou adicionar ela aqui no nosso encontro, tá bom, gente? Só um pouquinho. Aqui, ó. Rê, bem-vindos à nossa live, gente. Aguardando a Clarinha entrar aqui. A Lúcia entrar. E... Oi! Oi, Ana! Tudo bem? Oi, tudo? Olha só. Ana, obrigada. Esperar um pouquinho mais o pessoal chegar, eu acho, né? Antes da Tá. gente começar. Aham, Acho que o pessoal tá sim, chegando agora, né? E aí, tudo bem, Ana? tudo bem. A primeira live. Ai, dá aquele nervoso, né? Dá. Na verdade, não é a primeira, né? A Clarinha tem umas lives se maquiando, que eu Uhum. participo com ela. Ana Clara vai ser blogueirinha, né? Ana Clara vai ser. Vai, ela tem todo Ai, jeito. é todo jeitinho, né? Ela é ótima. Pessoal, vão chegando. Muito obrigada por entrarem na nossa live. Acho que vai ser um encontro muito rico hoje à noite, né? A Tá. Ana tem uma história para nos contar aí, acho que de muita superação, de lutas, angústias, medos, né, Ana? Todos os sentimentos possíveis, Tudo, né? tudo muito misturado. Isso. E assim, gente, fiquem à vontade para ir perguntando. Hoje eu vou tentar achar. E se eu derrubar a live, Ana, aí tu aciona de novo, tá? Tá, Que pode toda vez deixar. que eu mexo no celular, acabou caindo ela. Eu também não sei mexer aqui para ver perguntas. Tá. Então, assim, pessoal, vão mandando as perguntas, eu vou tentando verificar, né? Se cair a live, já sabem que eu vou voltar com ela. Tá, E fiquem bem à vontade para perguntar. A Ana tá aí para responder dúvidas também. A gente tá aí para construir um, isso aí para ajudar quem para quiser. ajudar, né? Isso. Então tá, Ana, primeiro, queria te agradecer imensamente por aceitar o convite, Eu te agradeço, né? Fer. Fiquei muito feliz quando você aceitou participar desse encontro. Eu também estou começando nesse mundo da live, né? Sou novata por Uhum. aqui. Então, fiquei assim, de coração mesmo, queria te agradecer. Acho que tu tem muito a contribuir para as muitas mães. E assim, o que me motivou também a te convidar, Ana, é que como você tem um Instagram que você fala bastante sobre autismo, abertamente sobre isso, né? Muitas mães acabam me procurando, né, por indicação sua, né? Ou sabem que eu atendo a Ana Clara e me perguntam, ai, como é que foi, né? E o melhor momento para isso é a gente estar aqui, né? Falando É sobre como que contar foi todo esse contigo. processo. Uhum. É isso aí. Apesar de eu não ter pegado o iniciozinho dessa caminhada com a Ana Clara, né? Mas eu peguei no início, né? Acho que eu peguei logo Chegou depois. isso, eu acho que foi uns 3, 4 meses antes que a gente começou, mas foi Uhum, praticamente o início, né? uhum. Então tá, gente, fiquem à vontade aí para fazendo as perguntas, tá? Pode perguntar. Eu vou começar aqui aquecendo, tá, Ana? Isso, Queria fazer algumas perguntas para ti, vou fazendo algumas perguntas e aí a gente vai construindo, combinado? tá. Uhum, Então tá claro. bom. Ana, conta um pouquinho pra gente, então, como é que foi que você começou a perceber
os sinais que não... Alguma coisa não estava fluindo no desenvolvimento da Ana Clara. Você conta para nós, por favor? Ponto. Primeiro, eu não sabia nada sobre autismo, nada. Tudo que eu sabia de autismo era aquela coisa de novela, de filme, né? De uma criança, uma pessoa na parede balançando, né? Era isso que eu sabia de autismo. E uma vez eu vi um vídeo da Maíra Gaiato num outro blog de maternidade. Ela estava começando ainda, né? Estava iniciando com o YouTube dela. E eu vi ela falando sobre contato visual, né? E como eu vi aquele vídeo me marcou bastante, porque eu comecei a pensar na Clarinha. E eu pensei assim, não, mas a Ana Clara olha nos meus olhos. Então ela não é autista, né? Mas o que a gente aprende depois nesse mundo é que algumas vezes ela olha, né? Mas várias outras vezes ela não olha. Não precisa ser sempre que ela não olha, né, para ser considerado ou não, junta mais outros sintomas. Então, ali já ficou um alerta assim na cabeça, né? As avós também diziam que quando chamavam ela não atendia. As duas avós vieram conversar com a gente, momentos separados, achando que ela era surda, porque elas chamavam, na cara, não atendia. E a gente, não, mas ela atende, a gente coloca o desenho, ela ouve o desenho, né? A gente coloca uma música, ela vai pro som. A gente chegou a fazer teste de audição nela, deu tudo certo, até para acalmar as avós. Mas, fora isso, eu nunca percebi nada dela. Até que um dia eu vi um post no Instagram de uma mãe que eu seguia também, e ela falando, ela colocando o diagnóstico ali da filha dela, né? Que ela descobriu que a filha era autista. E eu sempre achei muito parecida aquela menina com a Ana Clara. Aí quando eu vi aquele post, né? Ela colocando que a menina era autista, eu falei pro Lucas, a Ana Clara é autista? Aí ele, não, que isso, Ana? Imagina, como assim? Aí eu falei, ó, lê esse post com calma e depois me diz o que tu acha. E aí ele leu. Ele concordou em algumas coisas e nisso a gente começou a estudar sobre autismo, estudar. A gente ficou uma semana pesquisando tudo sobre autismo. O Lucas já sabia o DSM-5 e aí ele teve certeza, né, que ela era autista e que poderia ter outros níveis, né, não precisava ser aquele autista clássico. E aí que a gente foi atrás de um médico, de um neuro, mas se eu não lesse aquele post, até hoje eu acho que eu não teria ido atrás, assim. Por isso que é importante, né, a gente informar, a gente colocar, escrever no Instagram, cada um do seu jeito, né, porque só assim que a gente vai conseguir dar informação para as pessoas, né. E faz toda a diferença, né, Ana? Você tá informando, Imagina, você conseguiu diagnosticar com a Ana Clara tão cedo, porque alguém falou sobre isso, né? Exatamente. Porque os diagnósticos ainda são muito tardios, né? 4, 5 anos. Então você conseguiu pegar desde cedo essas dificuldades da Ana Clara. Ela tinha 1 ano e 5. 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5, Uhum. E quais eram os sintomas, assim, Ana? Que ela não olhava quando chamava? Então, eu até fiz uma lista aqui. Uau! Sintomas. Ela não olhava pelo nome, quando a gente chamava pelo nome, ela não olhava. Ela andava na ponta dos pés. Ela estava começando a andar nessa época, ela começou a andar com a Anne 3, e daí ela andava na ponta dos pés. Ela não fazia isso, a comunicação não verbal dela, ela não tinha como, ela não apontava, ela não mandava beijo, não dava tchau, e ela já tinha 1 ano e 5 meses, né? Ela não fazia nada disso. O que mais aqui que eu anotei? Ela não brincava com os brinquedos de forma funcional, ela jogava tudo ela jogava. Qualquer brinquedo na mão dela, ela jogava. Eu acho que uma criança nessa idade, ela também não brinca certinho, né? Com brinquedo, de casinha, mas algum tato ali com brinquedo a criança tem, né? Ela não tinha, tudo ela jogava, assim, eu acho que ouvia o barulho caindo no chão, né? Com essa idade, a criança já consegue dar mais funcionalidade, consegue dar funcionalidade a alguns brinquedos. Isso,
Ela não compartilhava atenção também, por exemplo, se ela visse um cachorro na rua, uma criança, ela vai olhar para o pai, para a mãe, vai apontar, uau, uau, né? Uhum. Ela não fazia isso, ela não compartilhava atenção, né? Não fazia aquele triângulo, né? Objeto, pai, criança. Uhum. Que mais? E isso, Assim, com essa ela idade, a criança já faz, né, Ana? Já é, triangula, já tenta interagir, já aponta, já tenta é, sinalizar, né? Já abre é, círculos de comunicação. Uhum. é. Ela também não interagia com nenhuma criança. Inclusive, ela tem dois primos da mesma idade que ela, né? Alguns meses de diferença só. E ela não, ela passava na frente dos primos, assim, mas ela não olhava para eles, ela como se eles não existissem eles na frente dela. Uhum. E isso que foi o mais, assim, que a gente percebeu também logo de início, né? Quando a gente começou a descobrir o autismo, né? Que ela não interagia com outras crianças. A gente até foi conversar com a professora, né? Com a escolinha que ela estava. No primeiro ano de escolinha dela, na primeira reunião individual com a professora, eu lembro que eu fui toda feliz, assim, perguntando, qual que é melhor, com quem que a Clarinha brinca mais aqui, qual o amiguinho que ela gosta mais, né, com quem que ela está melhor. E eu lembro que a professora falou que ela não brincava com os amiguinhos, que ela ficava num canto, sozinha, brincando, e que ela não brincava, né. Uhum. Aquilo me marcou bastante também, porque eu lembro que eu contei para minha cunhada, para a irmã do Lucas, e ela já abriu uma tensão, assim, ela já sabia de alguma coisa, ela começou a observar mais a Ana Clara, Uhum. e até quando ela ia contar pra gente que ela estava percebendo alguma coisa estranha na Ana Clara, foi quando a gente teve o diagnóstico e foi atrás também, assim. Então, acho que se eu não tivesse visto aquele post, talvez a minha cunhada teria me Uhum. alertado de alguma coisa, assim, né? Que mais que ela não fazia? Só para fazer um adendo aí, Ana, o quanto a família dando suporte colabora bastante, né? Que É, muitas vezes, assim, que nem eu brinco, né? No meu consultório eu sou cheia de mãe louca, né? Aquela, não, tá louca, não tem nada, né? No consultório parece muito isso. E eu disse, então aham. tá, então ela está tendo a gente louca aqui, né? Por quê? Louca a gente no bom sentido, assim, de Sim, que claro. tem esse estigma, né? E não, e às vezes a gente vai ver quando percebe que alguma coisa não tá fluindo, né? Precisa intervir, precisa Isso. buscar ajuda, né, gente? Então, Fiquem aí com mães é, loucas aí, mas, né, é, vão atrás. precisa de um diagnóstico ali naquela hora, né? Não precisa Uhum, ir atrás de um diagnóstico de um médico para começar a fazer uma intervenção, né? Para começar a ir numa uhum, fono, se a criança está com a fala atrasada, ou numa uhum, psicóloga, se tem algum comportamento estranho, né? Não precisa de uhum, um diagnóstico, mas alguma intervenção mais cedo é melhor, né? Melhor para o uhum, prognóstico da criança, né? uhum. Isso aí, Ana, bem, faz toda a diferença lá no futuro, né? É, é. Ó, tem uma pergunta aqui, Ana. A Clarinha tinha restrição alimentar, textura, se sim, Não, com quantos anos? não, ela não tem. O que a gente está vendo hoje, ela nunca teve. Sempre comeu super bem. Uhum, Na verdade, ela iniciou a alimentação ali, 6 até os 9 meses ela não comia nada. Depois dos 9 meses ela começou a comer muito bem, comia qualquer coisa. Inclusive eu falava na época que se eu desse pedra para ela, ela comia. uhum, Mas agora a gente está vendo uma certa restrição. Ela só come macarrão, arroz, feijão, banana e maçã. E e ela teve, o Lucas está aqui me dizendo, ó, ela teve alergia à proteína do leite quando ela era neném. Aí, até ali né, desde que ela nasceu, perto dos 11, 10 meses, a gente fez um enfrentamento com leite, né? Aí deu tudo certo e aos pouquinhos a gente foi reiniciando o leite na dieta dela. Mas, assim, seletividade ela não tinha. E agora, sim, que a gente está vendo uma certa seletividade, assim. isso. Assim, a criança, quando 4, 5 anos, Ana, elas tendem a fazer uma restrição, É, uma seletividade alimentar. é, Aí a gente tem é, que avaliar se é uma seletividade, se é uma tá. restrição, se é da idade, né? Daí a gente sempre olha com bastante É, carinho para ver o que que é. acontece, né? Eu até A acho que criança. é mais da idade, assim, né? Que agora ela sabe o que ela Uhum, gosta e o que ela não gosta, né? Então, o que ela uhum, prefere comer, né? uhum.
E sabe Então, que não tem sei poder, né? Porque a criança tem o poderzinho dela, né? Ah, eu gosto se disso, eu gosto daquilo. é. E a gente com medo que o filho não coma, né? Dá o macarrão todo Uhum. dia, dá o arroz com feijão todo dia, né? Uhum. E aí a gente não vai variando. Gente, eu não consigo mexer no meu celular aqui para ver as perguntas que passaram aqui. Ah, consegui. Aqui, ó. A Kátia é mãe do Johnny. Ela falou um pouquinho do caso que ela teve. A família virou as costas para ela, né? Parabéns para sua família, Ana. Acontece muito, né? Infelizmente, gente, o diagnóstico, né? Não, o autismo, ele agora, acho que de uns 3 anos para cá, deu um boom, né? De estar falando em todas as mídias. Mas, ainda mais o Johnny, que eu conheço, ele é uma criança já mais, tem uns 10 anos, eu acho, 11 ele deve estar. Eu acho que é isso. Era diferente, né? Falava-se menos ainda, Ah, pois Kátia. é, era mais Mas, difícil, né? Mas assim, mas posso falar como é que foi aqui? pode, por favor. Vai lá. Na verdade, o marido, o Lucas, ele sempre deu apoio, a gente sempre foi atrás, mas os meus pais, principalmente minha mãe, até hoje ela acha que a Clarinha não tem nada. Uhum, Ela sabe que tem um probleminha, mas ela fala para todo mundo que não tem nada. Ela uhum, sabe que tem, mas não tem. Assim, ela não admite, é. uhum, Então, mas ela acaba entendendo tudo que a gente faz pela Ana Clara, né? Ela não chega assim a, a ter um confronto, né? uhum. Isso, é assim, Ana, se dá o suporte, né, dá o suporte emocional, é tranquilo. O problema é quando acaba virando as costas, É, excluindo, né, Ana? Às vezes é a gente sabe difícil, que né? acontece, né? Uhum. Infelizmente, tem ainda uma cultura bem, né, de exclusão, enfim. Mas acho que tem eu vou falar assim, gente, um mundo de mães de autistas aí que tá virando uma grande família, né? É. E Então consegue todas, ter esse suporte. então todas indo para frente, jogando a cara e defendendo o filho, né? Isso. Mas eu recebo bastante mensagens também de mães que o pai não aceita, o pai não concorda, então a mãe que tem que ir atrás de um médico, a mãe que vai no neuro sozinha e não avisa o marido, e tem que fazer tudo isso sozinha, né? Às vezes escondido do marido, então o quão Uhum, difícil não é isso, né? uhum. Já não é É, fácil. acaba. E daí tem que fazer toda aquela questão, Ana, de enfrentar todas as questões emocionais, né? Porque você Uhum. perceber, você elaborar, você ter forças para ir em frente e mais todas as questões sociais, né? É, Não é à não toa é que as nossas fácil. crianças com autismo sofrem bastante, né, É, gente? que elas acabam recebendo. Eles são um espelho nosso, né? Dos nossos sentimentos, né? Então, Uhum. Acontece mesmo. Tem mais uma pergunta aqui, Ana. Deixa eu ver aqui, ó. Gente, tem alguns. Vamos ver aqui, ó. O espectro do autista, para ter certeza, temos que ter uma equipe ou só o neuro às vezes não consegue? Como que foi com a Clarinha? com a Clarinha, a gente foi no neuro, e aí o neuro, a gente contou toda a história da Clarinha. O neuro, na primeira consulta, ele já disse que achava que ela estava dentro do espectro mesmo, mas Uhum. ele sugeriu que a gente fosse uma neuropsicóloga, Psicóloga? né? Uhum. Neuropsicóloga, que ela faria a avaliação da Clarinha. A gente foi, né, que ele indicou, ela fez uma avaliação em 6 sessões, e Uhum. depois das 6 sessões ela deu um relatório dizendo que a Clarinha tinha características que estavam no espectro, mas ela Uhum. pediu que a gente voltasse quando a Clarinha completasse 2 anos, para ter certeza e fazer uma nova avaliação. Nisso a gente ficou mais um tempo ali com a psicóloga, não deu muito certo. Mas a gente já sabia que ela era autista, que não precisaria fazer uma avaliação com dois anos, mas a gente foi daí em outro, na verdade não foi neuro, a gente foi para um outro psiquiatra infantil. Ele fez a avaliação também, várias sessões, e ele confirmou também. Na verdade, ele deu o diagnóstico dela como atraso do desenvolvimento global, se eu não me engano. Atraso do desenvolvimento global. E Mas depois a gente foi para o outro neuro também deu o diagnóstico, então. Mas tinha que. Uhum. O Lucas falando, tem uma equipe também, né? Assim, o neuro que deu o diagnóstico, mas tinha fono, tinha você que era psicóloga, depois a gente começou com a
com a terapia, como é que é o nome? Ocupacional. Então, aos pouquinhos a gente foi formando a equipe, né, que foi concordando com o diagnóstico. Mas eu acho que para essas mães que estão atrás de um diagnóstico, o mais correto, né, o mais certo seria uma avaliação multidisciplinar, né, que vários olhos, né, Faz enxergam toda mais a que diferença, né? né? Só para dar um adendo também aqui, nessa questão, né, de os pais perceberem que tem atraso no desenvolvimento, tem um desvio ali tão novinho, né? Ah, eu dou diagnóstico com 1 ano e meio, criança intervém a partir de 1 ano, né? Sim, gente, hoje o que tem de mais moderno em intervenção quanto mais precoce, melhor, né? Eu gosto de assim, gente, não é perder tempo, né? No máximo, mais pra frente, a gente tinha um atraso, a criança conseguiu, né, adquirir essas habilidades que não tinha desenvolvido e bola que segue. E se não era nada, tudo bem, né? Tudo Melhor bem. ainda para criança, porque acabou. E eu fico pensando assim, né? Clarinha foi diagnosticada com 1 ano e 5, começou fono logo em seguida, com 1 ano e meio, foi a primeira que a gente começou. Ela teve atraso de fala, começou a falar com 3, 3 e meio, melhor. Imagina se a gente não tivesse começado lá com 1 ano e meio, né? O atraso seria muito maior. Né? Faz toda a diferença, né, Ana, quando a gente consegue detectar. Claro, gente, é muito recente, porque os pais têm que estar muito ligados, né, no desenvolvimento. Eu acho que o que te acendeu aí o alerta, porque a Ana Clara tinha primos da mesma idade, né? Aí acho que a gente fica mais. Uhum. Compara melhor, né? Porque é difícil, gente, né? Às vezes a criança chega no consultório com 1 ano e meio. Ela tem várias coisas que não estão no espectro, mas tem algumas coisas que estão no espectro. E a gente fica naquela dúvida, será que é, será que não é, né? Então eu digo, gente, eu não vou dar alta, vamos fazer a intervenção, né? E para recuperar alguns esses atrasinhos. Se for autismo, mais para frente a gente vai fechar o diagnóstico. Mas por enquanto mas causa uma ansiedade nas famílias, né, Ana? Esse limbo, assim, não saber por onde tá. E se a gente não for atrás do atraso logo no início, esse gap, né, vai ficando maior. Vai Então, ficando vai ficando maior. um atraso em cima de um atraso e essa lacuna vai ficando muito maior, né? E a criança vai ficando para trás, porque, sei lá, os pais, os cuidador, não sei, achavam que era uma fase que ia passar, que, né, que cada um tem seu tempo. E aí o tempo da criança passou e as oportunidades, né, aquela janela de oportunidade que eles falam, e a criança vai tendo mais atraso, né? Isso aí. Ana, tem outra pergunta aqui, ó. Como foi a questão da fala da Clarinha? Como foi a evolução? Quando ela começou a falar? Tu já deu um backzinho, quer falar sobre isso um pouquinho pra nós? A fala da Clarinha, ela, antes de 1 ano, ela começou a falar mamã, mas eu não acho que ela estava falando mamãe ainda, né? Mas ela gesticulava, gesticulava, não é? Ela soltava bastante sons, né? Com 1 ano ela começou a falar papá, 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 mas depois parou também. Ela parou mamã, parou papá. Com 1 ano e meio ela falou au au, uma vez. A gente fez uma festa, assim, e depois nunca mais falou. E daí ela ficou do 1 ano e meio até uns 2 anos e meio sem falar nada. E aí ela começou a falar o alfabeto, ela cantava o alfabeto inteiro, cores ela começou a saber também. Alfabeto e números também, né? Números e alfabeto ela sabia tudo. Tudo, tudo, tudo. E ela começou com essas palavras. Aí, com uns 3 anos, eu acho que ela começou a falar um pouquinho mais as coisas. Aí ela pedia mais também, né? Que a gente ensinou, né? O mais para ela. E aí, com 3 anos, que ela começou a falar umas palavras diferentes. Ela começou a falar pinguim, foi uma das primeiras palavras que ela falava também. Ela falava pinguim e não falava papai nem mamãe. E aí, depois aí ela começou com mamãe, papai, água. Mas assim, foi depois dos 3 anos, e com 3 anos e meio que ela começou a juntar duas palavras. Foi demorado. Foi um processo longo, né, Ana? Foi. O Lucas tá por aí, tá falando A gente ainda está no processo, né? Porque ela fala, forma frases, mas a dicção dela é muito ruim ainda, né? Então a gente ainda está no processo.
Uhum. É isso aí. Mas foi uma caminhada longa, né, Ana? Mas eu sempre digo, assim, o processo foi lindo, né, de ver a Ana Clara, cada conquistinha Foi. dela, né? Porque a Ana Clara tem É, crianças, assim, só para concluir um pouquinho que eu deixei para trás, tem crianças que a gente olha e fica na dúvida. Tem crianças quando a gente olha, a gente já sabe, né? A gente não fica na dúvida em verdade. relação ao É, autismo. E a Ana Clara foi uma criança que eu nunca tive dúvidas. E eu acho que ninguém uhum. da equipe, né? Sempre todos Não, nós, desde pequenininha, a gente sabia das é, dificuldades dela, né? Era é, bem claro para nós. isso. E, Mais e alguma ó, pergunta aí? vamos ver aqui. Acho que tem aqui, ó, ficou para trás. Tem a Lu é TO, esse TO, né? Agora deu Ah, alta. tá aí! A Oi, Lu tá Lu! aí, oi, Lu. A Verdade. Lu é a ex-TO da Ana Clara, da integração Maria adora sensorial. ela. Maravilhosa. Fez um comentário que os pediatras agora já estão encaminhando só por atraso. Gente, é isso, né? Tem É, atraso no desenvolvimento. As fonos dizem assim, espera falar, né? As fonos têm uns tiricutico, né? Não espera é, nada, né? E não pode esperar mesmo. Porque pode ser qualquer coisa, pode não ser nada, mas pode ser autismo, pode ser uma questão motora, sei lá, pode ser milhões de coisas, né, gente? pode ser apraxia, pode, sei lá. Uhum, uhum. E assim, na área da psicologia, essa questão da interação social, né? Essa coisa da triangulação, para nós é muito importante, né, Ana? Sim, Então, a sim. criança pequenininha, quando e meia, ela já consegue ter uma troca social, né? É, Ela já te comunica, né? oferece, já se comunica, ela já dá É, papinha pro bebê, né? E quando a gente vê, assim, a criança com tão pequenininha não conseguindo fazer isso, é, é sinal de alerta, gente. Não quer dizer que é autismo, mas alguma coisinha exatamente. precisa ser avaliada, Algum né? atraso tem ali que pode ser melhorado, né? Eu lembro que a Uhum. primeira vez que a Clarinha deu um papá para uma boneca, a gente estava na fono. Nossa, era a Vânia, né? Eu e a Vânia, a gente fez uma É festa, a maravilhoso. gente chegou a chorar vendo a Clarinha Uhum. dando. Nossa, cada conquista, assim, é uma coisa tão tola, né? Ela dando comidinha para uma boneca. Não, mas a gente sabe, né, Ana, que dentro do espectro do autismo, a questão do mundo simbólico não é fácil para eles. É, Então, e a a Ana Clara Clarinha, nunca foi muito, né? para ela até hoje não é fácil. Ela gosta de jogos estruturados, que tem começo, meio e fim. Esse negócio, assim, de faz de conta, não é muito com ela, não. De boneca. Apesar dela não gostar tanto, ela dá conta, né, Ana? Ela Tá. consegue brincar, né? Ela vai. Quando a gente engaja, assim, ela vai. Quando ela não quer, ela não quer. Daí, Não mas quer. isso não, ninguém é obrigado, né? Toda É. hora. Aqui, ó. Vamos ver, a Vânia fez um comentário aqui. Ai, gente, já mexi aqui. Meu Ai, a Deus. Vânia tá aí também, que A Vânia tá legal. aqui. Deixa eu ver aqui. Ai, ela ali, a Vânia. A Vânia, gente, é a fono da Ana Clara, querida, maravilhosa, né? Ela Foi a falando aqui do primeira que a gente processo. começou, com um ano e meio, até hoje. Uhum. A Ana Clara, posso falar, Ana, me permite? Quando eu conheci a Ana Clara, ela era pequenininha, ela tinha 1 ano e 9, 10, não lembro direito. Por aí. Por aí, né? E ela chegou no consultório, assim, toda assim, olhando para baixo, toda tímidazinha, assim, né? Muito introvertida. E eu, assim, acho que eu só fui dar um beijo na Ana Clara, acho que depois de 6 meses. Sim. Aham, bem depois. Levamos bastante tempo, né? E, gente, esse processo é importante, né? Do que É, obrigar a criança a fazer uma demanda do adulto, né? Não, é, ela foi aprendendo isso gradativamente. E o bonito do processo da Ana Clara, acho que foi esse, né, Ana? Ela nunca foi exposta a nada que ela não dava conta, né, Ana? Sempre assim a gente foi então, respeitando, né? sim, mas assim, eu falei que a Vânia foi a primeira, né? A primeira Uhum, terapeuta, mas antes disso, na verdade, a psicóloga que fez a avaliação dela, ela trabalhava com ABA, e depois da uhum, avaliação a gente ficou mais 5, 6 sessões ainda com essa psicóloga. E essa psicóloga, a gente ficou com um trauma muito grande, assim, né? Porque a Clarinha era uhum, pequenininha, ela já não interagia direito, e a psicóloga falava assim, ó, deixa a Ana Clara aqui na sala comigo, ela vai chorar 5 minutos, mas ela vai parar. Fica ali uhum, fora, esperando, tudo bem se tu ouvir o choro, mas ela vai parar de chorar. uhum, Então a gente ia ali, eu deixava ela na sala com o coração partido, ouvindo o choro uhum, dela lá dentro, né? Então, pra gente foi bem assim, bem difícil. uhum, Depois a gente saiu dessa psicóloga por outros problemas, mas e aí a gente chegou na Vânia
E na Vânia a gente entrava junto na sala, né? Então a Clarinha tinha sempre o nosso apoio ali, ela nunca ficava sozinha. Então ela foi ganhando confiança na Vânia, né? A Vânia foi conquistando. E a mesma coisa contigo, né? Eu lembro direitinho da primeira sessão da Clarinha. Ela chegou assim comigo com o Lucas e tu foi mexendo no pezinho dela, fazendo cosquinha, e ela já deu uma gargalhada, ela já ficou toda feliz, e ali tu foi conquistando ela, né? E ela nunca não quis entrar na tua sala, ela sempre entrou numa boa, e porque ela confiava nela, tu foi ganhando a confiança dela, né? Então, isso é, acho que é muito importante para uma terapia dar certo, para a criança ter evolução, tem que ter essa sintonia entre a terapeuta e a criança, né? Porque se a criança não confia no terapeuta, como é que ela vai querer aprender, né? Como é que ela vai conseguir aprender alguma coisa? E a mesma coisa com nós pais, né? A gente tem que confiar também no terapeuta, né? Isso que eu ia Tem que ser... comentar, né, Ana? Eu acho que é uma relação ali, né? Criança, família e terapeuta, né? Tem que ter essa sintonia bem afinada. Se alguma coisa destoa, para de fluir, né, Ana? Tem que Se estar a gente sintonizado. desconfia da terapeuta alguma coisa, se a gente não concorda, não vai para frente. Tem que ter uma relação Uhum. aberta de confiança, né? A gente está entregando ali o nosso filho para a pessoa Uhum. cuidar, né? Então tem que confiar, né? Tem que confiar. E faz toda a diferença, né, gente? Eu vou falar um pouquinho do modelo, né, que a Ana Clara faz comigo desde pequena, que é o DR Time, né? Ele é um modelo desenvolvimentista, onde a gente preza muito pela regulação emocional e sensório-motora da criança, né? Então, toda essa estratégia, desde a chegada da criança, como que a gente vai interagir com ela, a gente avalia o perfil da criança, né? A criança chegou. Hoje, ninguém diz que a Clarinha chegara tímida daquele jeito quando ela chegou, né, Ana? Hoje ela é Ela é toda, outra né? criança hoje, Ela é ela é outra outra criança. criança. Isso, ela chegou toda quietinha, introvertida, assim, né? E devagarinho a gente conseguiu criando uma Uhum. relação. Eu lembro que ela tinha uma É. dificuldade grande no contato do olho, né, Ana? E aos Uhum. pouquinhos a gente foi subindo, fazendo brincadeira com bolinhas, né? Com bolinha, feijão, arroz. Isso, brincadeiras sensoriais, né? E o É. que que o bebê é? O bebê, ele é sensório-motor, né? Todo o Uhum. desenvolvimento dele ainda está amadurecendo. Então, a gente preza muito para essa questão de regulação emocional, sensório-motora da criança, né? Tanto que quando ela começou comigo, logo depois a gente encaminhou para a integração sensorial, né? E daí a Uhum. gente foi integrando a fono, a psicologia e a integração sensorial. É. É. Eu lembro que a Clarinha ficou muitos meses nessa parte sensorial, na bolinha, na bacia, com arroz, feijão, e eu pensava, nossa, mas ela tá meses nisso, né? Mas Hum. depois que a gente vai entendendo, quando ela vai evoluindo, a gente vai entendendo todo, assim, né? Então, como aquela base foi importante para ela avançar em outros níveis, né? Tem que fazer a base primeiro, né? E isso, assim, Ana, que nem eu sempre digo, assim, fica repetindo, né? Mas a criança, enquanto a criança tem interesse, você mostra, ela brilha o olho, ela precisa daquilo ainda. Uhum. Então, assim, ó, eu sempre digo, pai, a terapia, a gente tem os recursos, quebra-cabeça, encaixe, tá? Fazer 10 mil quebra-cabeça é ok. Brincar 10 mil vezes a mesma coisa não é ok, É, né? A verdade, gente, né? Então, assim, claro que a gente chega num ponto que a gente dá um salto, a criança vai alcançando níveis de desenvolvimento mais altos, aí a gente muda, né? A Mas própria enquanto ela criança tá vai, precisando, a própria criança vai dando sinais, né, de que isso, que ela tá preparada para subir, né, Ana? Opa, me isso, desafia mais. E aí a gente vai é, desafiando mais e vai desafiando mais, e ela vai subindo esses níveis de desenvolvimento, né? é, Que é fantástico e os pais às vezes ficam muito ansiosos, Ana, né? De tipo, espera, pai, né? Eu sei que é difícil, mas a gente tá fazendo um processo. O processo não é rápido, né? Mas não, ele é lento, mas ele acontece. eu falo para todo mundo que o Floor Time é um processo para longo prazo, né? Que não vai Hum, conseguir os resultados no mês que vem, não é assim. hum. Mas a longo prazo, tu vai ver os resultados e vai ser uma coisa sólida, assim, né? Um resultado que a criança realmente internalizou, assim, né? É Então, porque a gente não trabalha com treinamento, né, Ana? Que nem tipo, hoje a gente vai trabalhar o apontar.
né? É, A gente não faz isso. A gente vai inserindo o apontar, o olhar, né? O pedir. É em é, todo momento. É toda a sessão. A criança faz, a gente vai brincando, fazendo, né? né? É. Isso. Legal. Gente, eu me perdi aqui nas perguntas. Vamos ver. Quantos anos a Clarinha tem? Ela tem Ela tá quatro. com 4 e 9. 4 e 9, Ela, 4 e 10. ela é libriana, ela é que nem eu, lá de outubro. Ela é do É, dia 4, né? Não, primeiro. dia primeiro, eu sou do dia 6. Vamos ver aqui, ó. A Clarinha tinha ou ainda tem algum movimento repetitivo? Ela fez um pouco de flapping, assim, uma época aí, mas também não era sempre. E logo parou também, a gente não tirou, assim, a gente não fez nada para que ela parasse. Ela pulava muito quando ela ficava feliz, ela ainda pula, assim, quando ela tá feliz, ela Uhum. pula. E eu acho que, não sei se pode dizer movimento estereotipado, uma ecolalia também ela tinha, ela repetia tudo que a gente falava. Foi como ela aprendeu a falar, ela repetia tudo e Uhum. ficava cantando também, cantando. Até hoje ela canta, né? Como ela se regula. Uhum. Mas eu acho que foi isso, não tinha outro. Ela tinha, Ana, mas isso é bem lá no começo, né? A dificuldade de começar na brincadeira. Eu lembro muito claramente, assim, o vídeo que você me mandou, o Lucas, isso já tem anos, né? Ela só brincava, ela pegava um bloco e levava pro outro lado, pegava no bloco e levava pro outro. Ela ficava Sim, nesse movimento, né? Ela não conseguia sair dessa repetição na brincadeira. era bem isso. Tinha Com essa tudo, com todos dificuldade os de. brinquedos ela fazia isso. Uhum. Isso, né? Isso, assim, nos denuncia, assim, que a gente vai, dentro do modelo, né, gente, eu consigo falar só através do que eu estudo, do que eu Claro. trabalho, né? Uma dificuldade que a criança tem lá nas questões práticas dela, né? Lá na ideação, né? Dificuldade de criar coisas novas. Então, a gente vai vendo essa dificuldade e a gente vai trabalhar nisso, né? A Sim. gente vai criando estratégias para ela estar elaborando coisas novas. Lembra, Ana, É. quando a gente ficava na questão do apagar a luz, daí desmaiava e acendia de Aham, novo? aham. Nossa, descontenção, né? Acho que Um era época de tempão. Daia, né? Daí É ficava no tempo da junto. tarde. E a gente foi Verdade. criando, a gente foi expandindo e hoje já superamos isso, né, Ana? Ali, a Maica, Clarinha é incrível. Davi hoje falou, amiga Clarinha na nossa casa. A Clarinha também, de vez em quando a gente pede para ela falar algum amigo, o nome de um amigo, e ela fala o Davi. Acho que um dos poucos, é o Davi e a Isabela, que é uma menina da escola dela. São os dois amigos que ela sempre fala, assim, Davi e Isabela. Davi, olhos lindos, né, Ana? Ela que inventou, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. A Dani, processo funciona. É, a gente que trabalha com linhas desenvolvimentistas, a gente acredita profundamente em processo, né? O resultado, como a gente fez a live semana passada, o resultado, gente, vai ser consequência de um processo. Pode ser rápido, às vezes ou pode ser um pouco mais demorado, né? Na Ana Clara foi a médio e longo prazo, né, Ana? Não É, foi tão rápido assim, foi. não. A gente ainda está trabalhando, né? Então não é uma coisa que É. terminou, né? Essa pandemia, né, nos deu uma desregulada, né? Mas a gente está tentando. Mas depois a gente alcança de novo. É. Deixa eu ver aqui, ó. E as alterações do sono da Ana Clara? Quer falar um pouquinho Ai, como desde aquela época, Ana? Remota? nossa, a Clarinha, quando ela bebê, ela dormia bem, assim. Ela não tirava sonecas muito boas durante a tarde. Mas a partir dos 11 meses, ela começou a dormir uma noite inteira. Aí foi dos 11 meses até 2 anos, que ela dormia direitinho. Chegou nos 2 anos, ela ficava tão agitada que ela não conseguia adormecer. Depois que ela adormecia, ela dormia a noite toda, mas ela não conseguia. Ela destruiu o quarto dela, ela tirou todo o papel de parede do quarto dela, a gente tirou tudo. O quarto dela agora só tem cama e guarda-roupa, que ela destruía o quarto. E aí a gente conheceu um pediatra, que é especialista em sono, fomos nele, ele receitou a melatonina, que foi a bênção da nossa vida, a melatonina. Uhum. Hoje eu fui até pegar uma nova melatonina e ele falou, nossa, a gente pode ficar sem vinho, mas sem melatonina a gente não fica. E aí a gente começou com a melatonina, e foi dos 2 aos 3 anos.
Quando chegou nos 3 anos, final do ano, começou férias, verão, horário de verão na época tinha, e ela ficou doente uma semana. A partir daquilo, essas três situações, né, acabaram com o sono dela de novo. Daí ela começou a acordar de madrugada. Ela acordava ali 1 hora da manhã e ficava acordada até 6 da manhã. Então ela ficava, isso, sei lá, 3, 4 vezes por semana. Durante 6, 7 meses, né? Então, a gente tentou de tudo. A gente tentou óleo essencial, que ajudou um pouco. Tudo ajudava um pouquinho, mas nada resolvia. Aí a gente voltou no pediatra, começamos do zero de novo o sono dela. E que ele tem todo lá um esquema, né, de horário, de higiene de sono. E a gente fez tudo exatamente como ele falou. Foi demorado também, porque não é da noite pro dia, assim, não é uma fórmula mágica, né? A melatonina, ela tem que ser dada na quantidade certa e no horário certo. Se não encontrar o horário certo nem a quantidade, dá um efeito rebote, né? Então a gente ficou uns 6 meses aí tentando melhorar a melatonina, até que a gente achou o horário dela e a quantidade. E agora desde então, ela voltou a dormir bem, assim, né? Ela teve umas recaídas. As recaídas dela agora, que foi com a tua ajuda, que ajudou a gente a enxergar isso, quando ela tem um dia muito agitado, quando ela tem muito estímulo durante o dia, quando ela brincou muito, ela não consegue dormir. E daí ela fica de madrugada também. Então, a gente tem que... Porque a Clarinha, ela é uma hipossensível, como é que é? Hipossensível, quando a criança procura movimento, né? Isso, na verdade, ela tem uma busca, né? Uma busca vestibular por movimento, né? Isso, Então, ela está sempre atrás de movimento e aí ela se agita muito sozinha, né? E daí acaba pegando no sono dela. Mas agora tá bem, né? Tem uma sessão ou outra, algum dia ou outro, mas agora tá fluindo de novo. E o sono, assim, sono e alimentação, gente, são duas coisas que eu vejo assim, quando as famílias ficam mais sensíveis, são quando pega nessas duas questões, assim, né? A criança não come ou a criança não dorme. Porque não dormir afeta tudo, né? Desregula todo mundo. E daí a família tem que estar bem sintonizada, né, Ana? Para um dia um dá conta, para outro dia o outro dá conta, porque precisa se dormir. A gente fazia isso, a gente tentava revezar, mas como o apartamento é muito pequeno, e ela ficava cantando de madrugada, ela ficava montando quebra-cabeça e cantando, né? E ela tem uma vozinha fina, assim, então um ou outro acabava acordando, né? Mas aí um ficava na cama descansando, enquanto o outro ficava na sala com ela, e a gente ia revezando, assim, para ver quem estava melhor no dia, pior, e assim a gente foi indo. E assim, né, Ana, a gente sabe que por enquanto tá bem, mas daqui a pouco pode cair de novo, né? Com essa pandemia aí, eu digo, tudo que toda a nossa teoria, ela tá um pouco, tá bem diferente. E agora é o contrário, né? Não é excesso de estímulo, agora é falta de estímulo, né? Agora é falta do estímulo, né? E assim, a rotina é importante para toda criança, né, gente? Ter uma rotina organizada, estabelecida, isso é bom para adulto, é bom. Né? Para todo mundo é importante ter. E daí vem uma pandemia desse tamanho, que não acaba nunca, né? E não sabemos quando vai voltar. Tem a questão da escola, né? Que a Ana Clara ama a escola, ela teve mudança de escola, se adaptou super bem, né? E aí não vem, né? Porque a escola é importante para a questão de socialização, de comunicação, gasto de energia, né? E daí tem a rotininha dela. Tem a rotina, para a própria rotina da criança, a escola, né? É a escola, né? A escola gerencia todo o resto. Mas vamos esperar que volte ainda esse ano, né, Ana? Não tenho certeza como vai ser, a gente não tem muita... Eu queria que voltasse, né? Mas vamos ver. Mas assim, claro, com todo mundo seguro, né? Sim, tem que ter segurança em primeiro lugar, né? Mas ela, dentro dessa pandemia, Ana, como é que ela tá? Conta um pouquinho pra Tá bem, a gente ficou bem assim surpresa, eu e o Lucas, porque logo na primeira semana a gente contou para ela o que estava acontecendo, né? Claro que ali uma conversa da idade dela, assim, né? Falando que tinha um bichinho, tudo. Ela entendeu, ela internalizou aquilo para ela.
E ela sabe que ela pode ir para a rua, mas tem que usar máscara, que ela não pode ir para o elevador sem máscara. Então, ela super adulta, assim, até mais que a gente. Mas ela sente falta do parquinho, da piscina, da natação. De vez em quando ela pede, assim, daí a gente explica, ela lembra e aceita, né? Não fica muito feliz, mas eu acho que só teve um dia da quarentena que ela realmente se desregulou, porque ela queria ir para a natação estava fechada, ela chorou, 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 quis botar o maiô mesmo assim, a gente colocou o maiô, a gente teve que ir até ali na porta da natação, que fica na nossa rua, e para ela ver que estava fechado. E assim, aquele dia foi bem difícil. Aí a gente colocou aquela bacia grande, né? Aquela verde lá, a tua, e no box. E ela ali com óculos de natação, porque ela tem uma tara ali pelo óculos de natação, ela ama óculos de natação. E ela ficou ali mergulhando naquela bacia pequena. E foi que ela conseguiu acalmar, assim. Deu uma organizada, né? Ana, se eu te falar que tem muita gente que tem a bacia verde. Um monte de gente tem, né? Depois não sabe o que fazer, que para de usar. Vai fazer um brechó de bacia. Ai, deixa eu ver aqui, ó. Tem uma pergunta, peraí, vamos ver. Aqui, ó. Quais terapias a Clarinha faz hoje? Hoje, então, as terapias ela começou com a fono. A gente não começou tudo de uma hora para outra. A gente começou com a fono, depois de uns meses com a psicóloga. Aí, depois de uns meses com fono e psicóloga, ela começou a terapia ocupacional. Depois de algum tempo, de novo, ela ficou muito tempo nesses três, né? Psicóloga, fono e terapia ocupacional. Aí, quando ela começou, ela estava com 2 anos e meio, ela começou a cantar. A gente achou que era uma ótima oportunidade de botar ela na musicoterapia, que ela ainda não falava e só cantava. A musicoterapia foi maravilhosa para ela nessa questão da fala. E aí a gente ficou nesses 4, se eu não me engano. E aí agora que ela ia mudar de escolinha, né? Esse ano ela mudou, na verdade. A gente começou um pouquinho antes, no final do ano passado, a psicopedagoga, para ajudar nessa questão da escola, tudo, né? E aí a gente iniciou com outra fono também, ficou com 2 fonos, porque a gente acha que essa questão da fala dela, ela tem que correr um pouco atrás. Então, hoje em dia ela está com 2 fonos, psicóloga, musicoterapia e só a terapia ocupacional que a Lu deu alta para ela. E então a gente está com essas 4, né? Uma coisa bem legal aí, né, Ana, que você fala da questão da comunicação da Ana Clara, né, que tá correndo atrás. E assim, quando a gente vê uma coisa que é muito assim do DR Floor Time mesmo, né, essa questão da regulação emocional, regulação sensório-motora, né, e quando a gente vê muitas crianças se desorganizando por não serem compreendidas, por não conseguir comunicar, né, e quando a gente consegue fazer uma base bem fortalecida, assim, a criança dá mais conta, né? Claro, gente, não tô dizendo que, nossa, né, é milagre, não. É trabalho, dá certo com todo mundo, também não. Com a Ana Clara deu super certo. E ela tem um suporte emocional bem bom, né, Ana? Ela dá conta de muita coisa. Sim, ela é confiante, ela confia nela, né? Então, quando ela acha que ela consegue fazer alguma coisa, ela vai até conseguir. Ela não desiste. Não desiste, vai, enfrenta e tenta se comunicar. Tiveram alguns momentinhos ali que quando a gente fazia alguma pergunta a gente não entendia, ela fazia, mas agora ela tenta, né? Ela não desiste. Não. Deixa eu ver. O que a pandemia tem afetado as crianças, né, em relação com o autismo no geral? Gente, a falta de rotina tem afetado. Mas assim, eu vou falar que para muitas crianças e adultos autistas a pandemia não tá tão ruim assim. Porque não precisa colocar em contexto social, não tem tantas questões sensoriais aí para enfrentar, né? Então depende. Mais aconchegado em casa, né? Tá ali Tem crianças que estão de boa em casa e, tipo, tá logo em casa. Tem crianças como a Clarinha que estão sentindo falta. Então não é no autismo, tem os autismos, né? Por tem aí. vários tipos. Tem vários tipos. Ana, eu tenho uma pergunta para te fazer e talvez você... Vamos lá. A questão é assim, quando você me procurou, né, você sabia que era um trabalho mais desenvolvimentista, mas logo já vieram as questões mais naturalistas e tal. Como foi para você, dentro desse meio social, né, que você trabalha,
ser uma das únicas, eu acho, que fazia uma terapia que ninguém falava. Como é que era isso? É, eu acho que a gente teve essa experiência ruim no ABA, né? Foram Uhum, pouquíssimas sessões, não dá para dizer que foi, né? Mas a gente chegou até a ti, até pelo teu nome, não pelo método, né? Porque a uhum, escola duvidava do autismo, não duvidava, mas não uhum, acreditava muito, e a escola deu teu nome pra gente. uhum. E quem mais que deu também foi, eu não sei se foi a Vânia. Eu acho que foi Bom, a Vânia, né? é. Então a gente chegou a ti porque a gente tinha duas indicações. A gente não conhecia Uhum, mais nada, nenhuma psicóloga, nenhum método. E eu lembro que na primeira consulta contigo, era só eu e o Lucas, tu explicou bem, tu deixou bem claro que não era aba, que uhum, era full time, que tu explicou, mas fez tanto sentido aquilo pra gente, né? O método, é, independente de ser, sei lá, cientificamente comprovado, mas o método fez tanto sentido pra gente porque ela ia aprender brincando, né? No chão uhum, ali contigo, comigo, eu ia entrar junto com ela, né? Ia ser tão natural esse crescimento, esse desenvolvimento dela, que a gente nunca pensou, tentou mudar para o ABA, assim, né? Ou para uhum, outro método. Na verdade, um pouquinho mais tarde a gente pensou em ir para o Denver, mas quando a gente viu que para ir para o Denver a gente tinha que sair de todos os terapeutas que a gente estava, né? Teria que sair de ti, da Vânia, a gente não colocou fé, a gente não queria sair das terapeutas que a gente confiava e que estava dando uhum, certo, apesar de a gente ter dado uma estagnada um tempo, uhum. mas aquilo fazia tanto sentido pra gente que tirar esses terapeutas para começar tudo de novo, do zero, não, a gente não. Acho que foi o coração ali avisando, né? Quando a gente tem uma intuição, né? Uhum. E aí. E cada vez faz mais sentido pra gente full time, independente do que as pessoas falam ou não. Hoje em dia tá um pouquinho mais conhecido, né? As pessoas estão conhecendo, né? Mas naquela época. Era bem desconhecido, né, Ana? E eu fico imaginando, assim, essa questão de uma angústia, né? Tá, eu vou fazer uma coisa que todo mundo diz pra fazer outra, né, Ana? Eu fico, ah, imaginando. A gente foi tão natural assim, né? E o Uhum, fato, acho que a primeira consulta dela contigo também foi tão boa assim, foi tão. Ela ficou feliz, ela riu, ela estava brincando ali contigo, tu ficou no pé dela, fazendo cosquinha e subindo com a formiguinha, e uhum. enfim, aquilo foi tão gostoso para ela ver ela assim, bem, que como é que não vai fazer sentido começar um método assim desse, né? Por que que vai ser ruim? Não, Eu sempre penso assim. O Lucas quer falar? O Lucas falou alguma coisa, eu mulher, ouvi a voz ele fica dele. aqui do lado só. Vem, Lucas, chega mais! Eu fico pensando assim, né, Ana, na questão do. Oi, Lucas! Gente, é o pai da Estou Clarinha. interrompendo, eu fico dando pitaco de longe, desculpa. É, Chega junto, né? Eu fico pensando assim, o trabalho da psicologia, né? Eu sempre pensei, quando eu acho que tu participou da live a semana passada, dessa quase minha saída do autismo, né? E essa minha volta. Eu sempre pensei assim, gente, eu na psicologia com adulto, assim, ele vai chorar, mas vai ser por questões dele, né? Eu não quero uma criança chorando aqui, né? Independente, assim, tipo, não fazia sentido pra mim uma criança chegar e começar a chorar, ainda mais uma criança de 1 ano e meio. é, Então, pra mim também sempre fez muito sentido, assim, e nunca fez sentido o psicólogo, né, a criança chorar e tal. Era bem é. contraditório pra mim. Não tem como Mas uma pessoa aprender qualquer coisa tanto contrariada com aquilo, né? Então, isso faz todo sentido, né, Ana? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver os comentários, gente. Fernanda, só Ah, para complementar, assim, já que eu estava dando pitaco, né? vai lá, né? Manda ver. Porque essa questão do método realmente foi, de início a gente achava, bom, é o ABA que a gente conhece, e nada contra o ABA, eu acho que o ABA Uhum. é, é um É uma método ciência, super né? válido, né? Conhecido, mas a questão é que a gente, primeiro, como a gente veio de uma experiência um pouco traumática, a gente pensou, a primeira coisa que a gente tem que ter é uma terapeuta que a Clarinha goste, que ela vai funcionar.
E essa identidade rolou contigo. Depois a gente foi conhecer um pouco mais o método. A gente tinha um pouco de livro, a Ana comprou um livro de métodos, que só tratava de métodos, e aí a gente pegou toda aquela... Muitos métodos que a gente nem... Alguns até meio malucos, Nem assim. conhece. É assustador lendo aquele livro. Mas aí a gente viu, pô, esse método tem tudo que a gente procura, né? Essa questão mais natural da criança se identificar e a partir de toda essa construção ela poder obter os resultados finais. Então, naturalmente a gente foi vendo essa evolução, às vezes pequenininhas, pontuais ali contigo, e depois a gente pensou, não, é aqui que a gente vai ficar. E eu até conversei com a Ana antes da live começar para falar assim, porque às vezes tem que manter, botar a fé no terapeuta e manter, porque o resultado não vem rápido, o resultado vem a longo prazo. E acreditando em ti e nas outras terapeutas, a gente muitas vezes já pensou, né, como a Ana colocou, em mudar e tal, mas a gente pensa, não, mas a gente está no caminho correto, é trabalho de formiguinha e lá na frente a gente vai colher os frutos, e hoje a gente está com uma árvore lotada de frutos. Deixa eu só complementar também. Eu acho que também uma coisa que a gente gostou muito, não sei se vem do Floor Time ou de ti, né, do teu jeito, né, mas essa questão de trabalhar as emoções da criança, né, tá sempre pensando nas emoções da criança, né, que nem tudo é comportamento. A criança tem uma emoção ali por trás, né, então eu acho que isso também para mim é o que fecha, assim, né? Faz todo sentido, então... É porque a gente entende que o comportamento, ele é resposta de muitas coisas. Isso, e a gente vai olhar, né? Pode ser uma questão emocional, pode ser uma questão sensorial, pode ser uma questão fisiológica, pode ser qualquer coisa, né, Ana? E eu, como psicóloga, eu foco muito na questão das emoções, né? A Lu ali, tipo, diz que o DIR, for Time e a integração sensorial são muito compatíveis, é por causa disso, né? A gente valida muito essas questões sensório-motoras, porque quando a gente olha para um comportamento da criança, tipo, vamos ver, a criança correndo, né? A gente não vai tentar inibir esse comportamento, extinguir esse comportamento de correr. A gente vai tentar entender. E como que a gente vai entender? A gente vai ver se são as questões sensoriais, o que está desorganizando ela, o que está fazendo ela precisar desses movimentos. Então, ele vai um pouco mais além do que simplesmente, né, vamos extinguir esse comportamento. Isso, bem isso. Eu estou colocando isso, eu me lembro muito claramente de quando fizeste um pouco de terapia aqui dentro de casa, e a Clarinha queria só pular na cama, pular na cama, pular na cama, pular na cama. Daí tu pegou e parou assim, não, mas então vamos aproveitar, ela quer pular na cama, vamos deixar ela pular na cama, mas vamos trabalhar a questão do olhar, né? E aí tu fazia dois, né? Aí, e do mais também. E a Clarinha ali no pular no comportamento repetitivo dela, que era, ela buscava essa sensação, a gente deu um passo gigante assim com isso, então... enfim, eu não sei se outros métodos trabalham. A minha terapia, meu método é a Fernanda. Lucas, só tu. Assim, ó, gente, o ABA eu não posso falar do ABA porque faz muito tempo que eu não estudo, né? Claro que eu já estudei, já fiz. Na psicologia a gente tem 2 anos de análise do comportamento, mas eu tô muito distante, então não sei como é que seria. Eu sei que agora o ABA tem uma questão mais naturalista, com o Denver, né? Então eles estão mudando. Eu acho isso sensacional, gente. Estão ampliando esse olhar para uma... Opa, né? O que está gerando alguns comportamentos? Eu acho bacana, assim, essa mudança dele. Estão ampliando. Ó, Dó caiu ali, ó. Caiu, gente? O quê? Caiu? Ali a Vânia colocou caiu. Não sei. Aqui gente, dá um oi aí pra gente se tá ok. Aqui, agora eu tô pra ver. Ai, agora que eu tô vendo os comentários, eu não tinha visto nada. Alguém me dá um oizinho aí pra ver se tá tudo certo, só um tchauzinho, um coração. Ai, não acredito que a gente tá aqui falando sozinha. Eu não acredito. Ah, não, vamos ver. Não, teve aqui, ó, um comentário. Oi, tá ok ali, ó. Tá ok, ó. Deixa eu ver, tive os primeiros contatos com a Clarinha em janeiro. Tu conhece a Clara? Eu não sei quem é, gente. Depois talvez eu veja quem é. Quem vê a Clarinha há 2 anos. A Clara da natação. Ah, tá, prof de natação. É outra, a gente faz 2 natações também.
uma aqui perto de casa, e daí a gente começou outra ali no centro, porque essa aqui estava fechada. E assim, né, Ana, a natação, acho que o encaminhamento da primeira, uma das primeiras, quem pegou assim, vai pra natação, vai pra integração sensorial. Porque, ai, Ana, vai acabar a live. Faltam 15 segundos. Ai, não acredito! Ana, muito obrigada. Eu não vi. Obrigada, Um beijo. Obrigada por vir, tá bom? Calma, calma.